O nome é a chave. Tenho uma chave que abre a porta do meu carro. Assim posso dizer: vou destrancar a porta. Porém, na verdade, não fui eu quem abriu, e sim a chave. Eu simplesmente estou usando a chave. Posso colocar a chave na ignição e dizer: vou dar a partida do carro. No entanto, é a chave que o faz. Eu apenas insiro a chave e a viro. Ora, sei que em veículos mais antigos é possível usar os fios da ignição localizados na parte de baixo do painel e ligar o carro sem a chave, fazendo uma ligação direta. Mas, falando do modo geral, toda a força no motor do automóvel e todas as coisas dele depende de uma pequena chave. Há uma chave na área espiritual sem a qual não chegamos a lugar algum. Ela abre as janelas, as portas e os tesouros do céu. Abre o poder oriundo das alturas. A chave é o nome de Jesus Cristo e o mediador, intercessor, advogado, o Senhor presente entre o Pai e nós. Ele deu a nós o seu nome. As Escrituras têm algo a dizer com relação ao nome de Jesus como sendo a chave. Na morte, no sepultamento e na ressurreição, o Salvador obteve a chave para a nossa autoridade espiritual. Então, concedeu-a a nós. Ele nos deu autoridade para realizar suas obras em seu nome. Quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos, disse: é o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Na versão NVI diz assim: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Como declarei no capítulo anterior, não sei exatamente o que aconteceu durante o período dos 3 dias depois da crucificação de Jesus, quando ele estava fora do seu corpo. Algumas pessoas irão aborrecer-se com você se disser que o Filho de Deus travou uma luta contra o diabo. Porém, em alguns momentos durante aqueles 3 dias, o Senhor Jesus deve ter se encontrado com o diabo, porque o Mestre voltou com as chaves que o inimigo tinha anteriormente. A passagem bíblica que revela ter Jesus a posse das chaves da morte e do inferno não se refere à morte como a interrupção da vida, mas sim à morte espiritual. O último inimigo a ser colocado debaixo dos pés, isso ainda não aconteceu, é a interrupção da vida, a qual é a morte natural, segundo está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Assim, em Apocalipse 1,18, Jesus estava falando sobre possuir as chaves da morte espiritual. Em outras palavras, por intermédio dele, a morte espiritual não mais tem domínio sobre aqueles que o aceitaram como Salvador e o receberam e receberão a vida eterna. A chave para a autoridade espiritual. Você tem consciência de que aquele que possui a chave tem autoridade? Como forma de ilustração, tenho em minha posse uma chave capaz de destrancar qualquer fechadura em nossos campos ministerial. É chamada de chave mestra. Tenho essa chave e a autoridade para usá-lo a qualquer hora. Mas minha autoridade vai além disso. Tenho autoridade para dizer quais pessoas podem usar as chaves, bem como para dar uma cópia delas a quem quer que seja, ou para aquele que eu decida dar. Em outras palavras, tenho autoridade para usar a chave e para delegar autoridade para usá-la. Sabemos que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, segundo está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18. Porém, o que o príncipe da paz fez quando conquistou o inimigo, ele deu a chave a você. Delegou-lhe autoridade, concedeu a chave a nós, sua igreja.
Qual é a chave? A chave é o nome de Jesus. E Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Temos autoridade em seu nome. Então, o que nós é ordenado realizar nele? Expulsar demônios, curar enfermos e receber tudo aquilo que a palavra nos promete. O poder para fazermos está na autoridade presente nesse nome, aquele que é reconhecido nos 3 mundos. Ao som do nome de Jesus, os anjos o reverenciam de pé. A humanidade cai diante da sua face e os demônios tremem como uma folha ao vento. Por que as pessoas se curvam ao nome de Jesus ou reverenciam? Porque os anjos reverenciam e o reconhecem esse santo nome? Porque os demônios tremem de medo? Porque a Jesus foi dado o nome que é sobre todo nome, e ao som desse nome todo joelho se dobrará. Nossa autoridade ainda está em vigor hoje. Algumas pessoas professam que o dom da cura divina foi abolido, bem como o dom de línguas. Dizem também que a igreja não tem qualquer autoridade. Agora, permita-me fazer-lhe uma pergunta. Se isso é verdade, então, qual o objetivo de se obedecer ao ID de Mateus capítulo 28 e versículo 19? Qual é o objetivo de levar uma chave em seu bolso se essa for inútil, já que não destrava nada? Quando viajo de avião para outra cidade, nenhuma das chaves que geralmente levo são de alguma valia. Eu as tiro do bolso e coloco em minha pasta, pois não há motivo para carregá-las enquanto estou em outra cidade. Porque deveria encher meu bolso com uma chave inútil? Ou um molho de chave? Posto não ter nenhuma chave no chaveiro capaz de abrir qualquer coisa na cidade que estou visitando? Por exemplo, eu poderia ir a Atlanta, partido de Tucson, e encontrar um carro idêntico ao meu. Poderia ser da mesma marca, do mesmo modelo, ano e até da mesma cor. Porém, a chave do meu automóvel não funcionaria nesse outro carro. Quando considerado esse outro veículo, minha chave é inoperante. Dessa maneira, se a igreja não tem qualquer autoridade espiritual hoje, como afirmam algumas pessoas, então as chaves recuperadas por Jesus são inoperantes. E ele perdeu seu tempo dizendo a nós, portanto, ide em seu nome. Mas não. O nome de Jesus atua a qualquer hora, em qualquer lugar. Além do mais, temos autoridade nele. Você já levou uma chave para algum lugar e esqueceu completamente o motivo de tê-la levado? Quero dizer, você não lembra qual fechadura ou porta pretendia destrancar? Certo dia, eu estava olhando meu chaveiro por um tempo quando notei uma determinada chave e perguntei à minha mulher de onde, afinal de contas, é essa chave? Vou tirá-la do meu chaveiro. Ela respondeu, não a tire. Ou se fizer isso, não a jogue fora. Alguém a entregou por alguma razão. Caso contrário, não a teria em seu chaveiro. Então descobrimos para que servia a chave. Era do rancho do nosso ministério, um lugar para acampamento fora do campus, onde são realizados retiros, o qual pertence ao ministério que administramos. Não ia para lá havia algum tempo, por isso tinha me esquecido completamente de tal fato. Com certeza, não me arrependo de não a ter jogado fora, pois precisaria dela mais cedo ou mais tarde e não queria estar sem ela.
Temos o nome de Jesus, o qual é a chave para a autoridade espiritual que possuímos nele. O nome é diferente de qualquer outra chave possuída por você. Então, certifique-se de firmar-se nele onde quer que vá, pois, como afirmei, essa chave funciona a qualquer hora e em qualquer lugar. A autoridade no nome de Jesus não foi abolida. Ainda há salvação, ainda há cura, ainda há prosperidade, ainda há poder no Espírito Santo e no falar em línguas. Vimos em Marcos capítulo 16 que um dos sinais que deverá seguir o nome é: falarão novas línguas. O nome é a chave para sinais e maravilhas. Releia Marcos capítulo 16 e versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. É possível falar isso de outra maneira. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Examinemos outra vez a palavra acompanhar. Como ressaltei no capítulo 1, se alguém o acompanha a algum lugar, ele vai com você. Bem, os sinais listados em Marcos capítulo 16 vão com aquele que crê no nome de Jesus, como também foi destacado por mim no primeiro capítulo. Muitos ainda dizem, sim, porém, trata-se da primeira igreja cristã. O nome pertence a essa igreja, sim, mas ele também pertence à igreja de hoje. Do contrário, o que você fará em relação ao texto de Atos capítulo 4 e versículo 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus pertence a nós hoje. De fato, não há outro nome debaixo do céu por meio do qual uma pessoa possa ser salva. O nome de Jesus ainda tem todo o poder que sempre possuiu. E há mais no nome do que na nossa salvação. Ele abrange, envolve, acerca toda a majestade, todo o poder e toda a glória presentes desde os tempos imemoráveis. O Senhor levantou Jesus e o exaltou quando o ressuscitou dentre os mortos, vitorioso sobre a morte e o inferno. Deus, o Pai, exaltou Jesus até a mais alta posição no universo ou em qualquer outro lugar. Ora, o Rei dos Reis está sentado à destra do Pai, acima de qualquer outra autoridade ou outro poder. O Altíssimo conferiu ao seu Filho o mais alto nome nos 3 mundos. Jesus, em seu corpo ressurreto, está assentado fisicamente à destra do Pai. Porém, o Salvador deixou-nos seu nome, o qual, com todo o poder, domínio, toda autoridade, força e dignidade, é seu e meu hoje. Jesus, o som desse nome majestoso, reverbera com poder e traz a tangível presença de Deus em cena. Quando pronuncio Jesus, sinto a vontade de chorar, rir, gritar, dançar e curvar-me, tudo ao mesmo tempo. Esse nome evoca esse tipo de emoção. Ele provoca em mim um imenso desejo de honrar o Rei dos Reis. Gera também em mim a certeza de poder sair e conquistar situações e circunstâncias na vida. A autoridade espiritual tem peso. Jesus nunca andou em derrota na terra durante seu ministério. Ele jamais se viu sem poder para curar ou libertar, pois o nome pertence à pessoa. E Jesus era o Filho de Deus. Às vezes, meu filho, Chris, que é o diretor de operações da nossa comunidade, do nosso ministério, chamava-me para dar um recado do meu pai, o irmão Reagan.
O vovô quer que você faça tal e tal coisa. O irmão Reagan podia não estar comigo naquela hora, mas sua autoridade estava em seu nome e assim eu cumpria tal e tal coisa. Se seu colega de trabalho vai até você e avisa, seu chefe quer que você faça tal coisa, tal ordem leva alguma autoridade ou algum peso a ponto de preocupá-lo. Você obedeceria a seu chefe ou simplesmente continuaria fazendo o que quisesse? Não. Se é inteligente, realizará o que seu chefe ordenou, porque a autoridade do seu nome o impulsionaria a obedecer ao seu superior. Por quê? Pelo fato de ele ser o responsável no seu lugar no trabalho. Bem, Jesus Cristo é o responsável, é o nome pertencente à pessoa. O nome representa a honra, a glória e a autoridade. O nome de Jesus demonstra o poder conferido nele, e esse nome é para você e eu usarmos, pois o Messias asseverou: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, conforme está escrito em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. O nome é nossa herança. Quando o Mestre deu autoridade à sua igreja, a eclésia, para os seus escolhidos, ele nos deu uma grande herança e o direito de usar seu nome. Se pudéssemos, ao menos, entender a ideia de que foi arrancado o poder do diabo e de que a nós foi dada a autoridade para usar o nome daquele que derrotou o adversário, Jesus tirou todo o poder do inimigo, o poder de ferir, prejudicar, infligir doença e destruir. É tudo o que temos a fazer para reforçar a derrota do maligno, é usar o nome de Jesus. Em seu ministério terreno, Cristo foi o nosso exemplo. Ele mostrou-nos como usar a autoridade espiritual. Em Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Na Nova Versão Internacional, esses versículos estão da seguinte forma: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe que o ajudasse e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E o centurião respondeu: Disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e o outro vem e ele vem. E ao meu criado faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O versículo 10 declara: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Por que Cristo se maravilhou com o que o centurião disse? Porque aquele homem entendeu a autoridade de Jesus. Ele compreendeu o poder da palavra de alguém falando com autoridade. Mas o centurião percebeu também a verdade acerca da autoridade espiritual do Salvador. Compreendeu que Jesus era um mestre sobre a enfermidade, os demônios e as leis da natureza. Entendeu que o Filho de Deus tinha poder sobre a doença, a enfermidade, os demônios e o diabo. Ao longo dos evangelhos, lemos que aquelas pessoas obedeceram a Jesus quando ele ordenou. O mestre tinha domínio sobre elas, e o centurião entendeu isso e sabia que tudo que Jesus tinha a fazer era declarar a cura. Tome posse disso. A razão pela qual o centurião solicitou ao mestre insistentemente
que dissesse apenas uma palavra foi que ele também acreditava e era um homem de autoridade. Aquele homem tinha autoridade sobre centenas de soldados da sua companhia. Por isso contou a Jesus, pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E o meu criado faz isso, e ele o faz. Em outras palavras, o centurião estava dizendo ao Senhor Jesus: entendo o poder da autoridade e reconheço a sua. Tudo o que tem a fazer é dizer uma palavra, assim como eu faço quando dou ordens aos meus soldados. Quando falo com os meus comandados, eles têm de me obedecer e pronto. Quando você fala com a doença e a enfermidade, elas têm que obedecer-lhe. Você foi revestido de autoridade sobre todas as leis da natureza. Todos os demônios, toda doença e enfermidade, sobre todas as coisas, tudo o que tem a fazer é falar. Em determinada situação, o Filho do Altíssimo ordenou ao vento e ao mar: cala-te, aquieta-te. E o tempestuoso mar ficou calmo e tranquilo, conforme está registrado em Marcos capítulo 4, versículo 39. Por que Jesus fez isso? Porque ele é poderoso e disse: por meio do meu nome, eu concedo essa autoridade para a minha igreja. Precisamos simplesmente dizer a palavra. Como nós exercitamos a autoridade concedida por Jesus em seu nome, temos de profetizar algo. Em nome de Jesus, tenho a vitória. Em nome de Jesus, os demônios, as doenças, a pobreza e tudo aquilo que pode ser um obstáculo para mim tem de ser destruídos, pois tudo está sob o domínio do nome que é sobre todos os nomes. A igreja possui o nome. Não estou falando sobre a sua igreja ou a minha. Refiro-me à igreja do Senhor Jesus Cristo. Os que são nascidos de novo por meio do sangue de Jesus, esses têm a autoridade dele. Eles detêm o poder no nome de Jesus. Ele os concedeu a nós. O Senhor dos Senhores nos deu a chave. Em Atos capítulo 3, versículo 1 até o 6, na versão NVI está escrito: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. No versículo 6, Pedro diz: o que tenho, isto eu te dou. Você não pode dar alguma coisa que não tenha a alguém. O mesmo é verdade com relação à autoridade de Jesus. Ele não poderia tê-la concedido à igreja caso ele mesmo não a possuísse. No entanto, a Bíblia afirma claramente que o Mestre a deu a nós, a sua igreja, e nos enviou como seus delegados e representantes por todo o mundo a fim de realizarmos sua obra em seu nome. Isto é o que Jesus fez quando nos deu seu nome. Ele disse: eu ainda tenho todo o meu poder e toda a minha autoridade e estou sentado à destra do Pai, porém estou dando a vós a chave, estou dando a vocês o meu nome. Vós o tendes.
ele pertence a vós. Agora, use-o com autoridade e usem o que eu lhes dei. Entretanto, muitos cristãos na igreja hoje não compreendem o poder e a autoridade presentes no nome. Eles não entendem que têm o direito de usá-lo. Não obstante, toda pessoa nascida de novo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo tem um nome e pode usá-lo. Vale lembrar que não há necessidade de ser batizado no Espírito Santo, evidenciando pelo falar em línguas para usar esse nome. Uma atitude não renovada dificulta a ação do poder do nome. O nome é para todo filho de Deus nascido de novo. No entanto, a atitude de muitos cristãos é: ajuda-me, Senhor, a permanecer firme até o fim. Jesus venha rapidamente. O diabo está tomando o comando de todas as coisas e ele é mais forte do que a igreja. Ao ouvir certos indivíduos falarem, soa como se fôssemos órfãos, abandonados, sem esperança e desprotegidos. Eles têm uma atitude de coitadinhos e dizem coisas como: não consigo ter bênção alguma do Senhor. Orem por mim a fim de que eu permaneça fiel até o fim. Porém, não sei se conseguirei. Espero que sim. Isto não é cristianismo do Novo Testamento, mas o que citarei agora é sim o verdadeiro cristianismo expresso no Novo Testamento. Observe o texto de 1 João capítulo 4 e versículo 4. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem está em você? Ou quem está com você? É o Espírito do Senhor. O que você possui pelo fato de ele estar em sua vida? A autoridade e o direito de usar o seu nome. O nome é a chave, ou poderíamos afirmar desta maneira: a chave da nossa autoridade espiritual está no nome. Os textos bíblicos a seguir relatam quem somos em Jesus e quem ele é para nós por causa do seu nome. Em Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e versículo 6: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Porém, muitos de nós têm derrotado e roubado de nós mesmos inúmeras bênçãos que deveríamos ou que deveriam ser nossas. Há 3 razões principais para isso. Primeiro, falhamos na compreensão do poder e do propósito no nome de Jesus. Segundo, erramos na tomada de consciência de que o nome pertence a nós. 3, fracassamos ao não nos apropriarmos do nome, agindo na autoridade que nos foi concedida. A autoridade espiritual pode ser inútil se não for apropriada. Charles Spurgeon, um grande pregador inglês, conta sobre uma vez quando foi convidado para ir a uma cabana a fim de ministrar a uma velha senhora, o qual estava morrendo por desnutrição. A vida daquela mulher estava por um fio. Então uma pessoa havia pedido ao reverendo Spurgeon que a visitasse. Na pequena e humilde casa da senhora, aquele reverendo havia notado um documento pendurado na parede e reconhecer ser esse registro oficial ilegal. Ele perguntou à moribunda: "Isso é seu?" "Sim", respondeu ela. "Trabalhei como empregada na casa da senhora fulana por 50 anos, aproximadamente. Ela me deu isso pouco antes de morrer. Tenho tanto orgulho dele que o enquadrei. Está pendurado nesta parede há cerca de 10 anos, desde quando ela faleceu." Spurgeon perguntou: "A senhora me permite pegá-lo e examiná-lo?" "Oh, sim, mas por favor, não o perca", pediu a mulher. "Significa muito para mim.
Assim, o homem de Deus levou o documento para autoridades, a fim de que fosse analisado com mais cuidado. Veja, essa mulher nascera em uma família muito pobre e trabalhara duro por toda a sua vida. Nunca estudou nem sabia ler. Muitas pessoas da classe baixa da sociedade, em meados do século XIX, encontravam-se nessa situação. Elas simplesmente não tiveram as mesmas oportunidades que as mais bem-sucedidas financeiramente. Quando Spurgeon apresentou o documento às autoridades, elas perguntaram-lhe onde o senhor achou isso. Temos procurado por esse documento. É uma herança. Bem, uma nobre inglesa havia deixado para sua empregada uma casa e dinheiro suficiente para viver pelo resto da sua vida. No entanto, a mulher permanecia morando em uma cabana de um cômodo feita de madeira. Estava morrendo de fome enquanto mantinha pendurado em sua parede algo que representava dinheiro bastante para comprar comida e todos os ornamentos que pudesse vir a querer. E esse recurso financeiro gerou o interesse de alguns por todos esses anos. Spurgeon ajudou a mulher a receber sua herança, porém, essa não fez a ela tão bem quanto faria se tivesse sabido mais cedo o que o documento guardado com tanto apreço realmente significava. Quero que entenda que na palavra de Deus você tem um documento. Ela diz o que pertence a você. Conta-lhe a respeito do nome de Jesus. Mas, da mesma maneira que a mulher pendurou seu documento valioso na parede, alguns cristãos tratam com tanto carinho a Bíblia, o livro em si, que têm medo de usá-lo. Não queremos ou não querem virar suas páginas, muito menos estudar suas palavras e marcar as passagens. Eles simplesmente deixam seu tesouro sobre a mesinha de centro ou em uma prateleira. Pedro sabia o que possuía em nome de Jesus. Nesse nome, o apóstolo tinha autoridade para ordenar a um deficiente físico: levanta-te e anda. Na porta chamada Formosa, Pedro disse ao homem: mas o que tenho, isso eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. É tempo de acordarmos como Igreja do Senhor Jesus Cristo. É hora de começarmos a nos conscientizar do que temos em nossas mãos. Esse é o momento de avançarmos como Pedro e realizar as obras de Cristo. O apóstolo compreendeu o que detinha: o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Quero que perceba que Pedro não ordenou em nome da igreja: levanta e anda. Ele também não disse em nome da lei. Não, Pedro determinou em nome de Jesus Cristo: levanta e anda. Agradeço ao Todo-Poderoso por este documento legal da Nova Aliança, o Novo Testamento, o qual está selado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus ressuscitou e agora está assentado à destra do Pai. Porém, deixou-nos seu nome e nele estão inseridos todo o poder, toda a glória e toda a majestade. Agora, só depende de você usar o nome de Jesus. Essa maravilha é a chave que o libertará e irá conceder-lhe aquilo que anseia. Não deixe a palavra de Deus ou o nome de Jesus pendurado na parede ou sobre a mesa. Pegue-a e comece a marchar adiante a fim de receber o que lhe pertence.